Meninas, estamos começando mais um episódio do podcast Femininas. Nesse mês de agosto, especial do mês dos pais, tô trazendo aqui mais um convidado incrível, maravilhoso, bênção de Deus, um líder espiritual, um pastor, porque ele é um paizão. Ele tem liderado aí grandes pessoas, inclusive a sua própria casa, né? Porque ele tem 4 filhos. Minha gente, não é brincadeira não. Tem 4 homens assim. E ele é maravilhoso. É o esposo da pastora Rose. E eu estou aqui conversando com ele. Pastor Marcos César. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, né? Sabemos que Ele é o que tem nos dado essa alegria de caminharmos juntos. Agradecer a Bleide pelo carinho, pelo convite, né? Sei que essas guerreiras do Senhor nesta geração têm feito grandes coisas e eis-me aqui para ser o instrumento de Deus para a vida de todos aqueles que serão abençoados neste momento. Amém, amém. Falar como ele fala, né? Filha. Ele tem esse carinho de dizer, né, pastor Marco? Filha, filho. Então, hoje nem tem brincadeira. Eu tô com um pastor aqui hoje. Então, vocês... Tô bem séria hoje. Bem de Deus. Mas deixa eu agradecer aqui o meu pessoal. Agradecer aqui os meus patrocinadores. Clínica Eliodonto, que esse sorriso maravilhoso. Deus abençoe, doutor Eli. Agradecer também aqui os meus amigos da Copac, da Camaragibe, Ilva Dantas, Rômulo Dantas, Bela Gráfica. Como sempre, nos abençoando com as suas canecas. Inclusive, hoje, o pastor vai levar a caneca dele também. Olha aqui, com a frase linda: quem nasceu para ser líder, não tem medo de fazer discípulos. Isso é basicamente o que ele já faz, né? Essa frase. E também meus amigos aqui. Minha amiga Joelida Santiago, que tem dado aqui a força no cabelo da garota, né? Minha amiga Joelida Santiago. Minha amiga Joscleide Muniz. Hoje também Bárbara Lopes com seu coffee break delicioso. Então, aos meus parceiros de Estúdios IB, a pessoa do Ibis Cardoso, Benielson na fotografia. Minha amiga Jussi, como sempre, dá aquele toque na beleza, né? Então, é sobre isso e vamos lá conhecer um pouquinho da história do pastor Marcos César. Então, pastor Marcos, quem é esse homem que muitas vezes a gente se inspira, mas assim, dentro dessa fortaleza toda de homem de Deus, tem um ser humano aí, tem um pai, tem um esposo, tem um amigo, tem um filho. Quem é pastor Marcos César? É uma pergunta muito maravilhosa. Quem é o pastor Marcos César? As pessoas dizem que eu sou muito transparente, as pessoas dizem que eu sou o paizão, as pessoas dizem que eu não escondo o que eu estou sentindo. Então, eu me vejo como um servo do Senhor que desejo ver e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu sei que isso é um trabalho muito árduo diante de uma geração que tem sido contaminada 24 horas. Então, assim, Deus tem levantado os seus guerreiros e as suas guerreiras nesta geração, e eu me vejo como um desses guerreiros nessa geração para fazer a diferença, em nome de Jesus. Amém, pastor. É uma missão, é uma renúncia, né? Sempre, né, pastor? Sim. Porque o senhor, assim, me conta um pouquinho da sua história. Já nasceu na fé? De onde veio a família? Eu nasci na fé, né? Minha mãe desde pequeno me levou à igreja, mas quando eu tive aproximadamente 14 anos, 13 anos, eu falei para minha mãe que eu queria conhecer o mundo, porque os meus colegas falavam muito do mundo, eu não sabia o que era esse mundo. E graças a Deus, porque a minha mãe falou assim, você pode ir, mas todo domingo você deve estar na igreja. E quando eu chegava em casa, ela pedia o relatório, quem pregou, quais foram os hinos, como é que foi a mensagem. E todo domingo era assim. Então eu louvo a Deus porque Deus deu essa sabedoria à minha mãe. E ali eu fiquei mais ou menos até os 16 anos, longe, 2 anos fora. E ali caminhei, né, já namorando, né, conheci minha namorada aos 15 anos. E aí nós caminhamos a nossa jornada. E aos 19 anos entrei na vida militar, fui militar do Exército. Trabalhamos lá 13 anos e nesse caminho, né, Deus foi nos chamando para a obra. E o desejo do nosso coração era sermos aqueles apoiadores, né, ir ao campo, apoiar o pastor, a pastora, o missionário e depois voltar para a sede.
Então, o desejo que queimava dentro do meu coração era esse, juntamente com a minha esposa e ela também. E assim nós estávamos trilhando esse caminho. Mas aos 31 anos, Deus falou que nos queria no campo, literalmente, fazendo a obra, realizando a obra, melhor dizendo, né? Com muita alegria, com muita graça. E aí Deus me pediu tudo, né? Ele não pede uma coisa, ele pede tudo. Ele me pediu o meu tudo. E ali, prontamente, foi um período muito difícil para nós, porque eu sou muito conectado com família, eu sou muito agarrado à minha família, e eu sou o caçula de 12 filhos. E assim Deus me levou a abrir mão de tudo, porque quando ele me lançou, né, como flash, ele me enviou para Alagoas, né, eu já tinha meus 4 filhos, né, já tinha uma vida estabilizada no Exército, eu tinha 13 anos de Exército, então assim, eu já tinha toda a minha estrutura, tinha 2 casas no Rio de Janeiro, meu estudo, igreja, então eu estava vivendo O céu. o céu. E aí Deus fala assim, não, agora vamos. E aí ele nos mandou. Então assim, foi um preço difícil para mim, porque não foi fácil. O primeiro ano aqui no estado de Alagoas, eu chorei demais mesmo, porque doeu. Foi a partida, dói literalmente, da família, da igreja, dos amigos, de outros ministérios. E assim foi muito difícil. E pegamos uma igreja sofrendo, uma igreja que estava passando por um período muito difícil, né? A liderança estava machucada, estava ferida. E aquele primeiro ano para nós foi um ano de muita aprovação. Mas glória a Deus, né? Fomos aprovados e aqui estamos no estado de Alagoas já há 19 anos. Meu Deus. Servindo ao Senhor nesse estado com muita alegria no nosso coração, em nome de Jesus. Você, para as meninas entenderem que estão em casa, o senhor morava no Rio de Janeiro, não é isso? Rio Sim. de Janeiro. E sempre foi batista? Sempre. Eu fui da denominação batista. Eu costumo dizer que no Rio nós temos uma conexão muito boa com as outras denominações, né? Todas as outras denominações a gente tem uma conexão muito gostosa, muito maravilhosa. E eu digo, né, que eu aprendi a buscar, né, a ir ao monte, estar mais nas vigílias com os nossos irmãos da Assembleia, com os nossos irmãos da Deus é Amor. E lá a gente tinha essa conexão muito gostosa, muito maravilhosa. E assim eles falavam, não, a gente tem que orar a noite toda. A primeira vez que eu fui no monte, e aí ele falou, não, a gente passa a noite orando. Eu falei, meu Deus, eu nunca passei a noite orando. E assim, foram experiências maravilhosas. E quando eu nasci, né, como eu já disse, na Igreja Batista tradicional, e Deus foi tratando comigo, tendo essas amizades, tendo essas conexões, e o Espírito Santo, né, sempre, né, vem nos renovando. Fui batizado em línguas no monte, né, batizado no Espírito Santo no monte, mas a nossa igreja tradicional. E ali a gente respeitava a nossa liderança, né, entendíamos, né, que o nosso pastor. Então, assim, essa conexão era muito boa, né? Como fosse assim, vamos na bleia hoje, a gente ia na bleia, ia ali, né, adorávamos, glorificávamos e tal. Mas a nossa igreja é batista, e aí depois a gente ia ali, não afrontava, respeitávamos a nossa liderança na ocasião, e tínhamos esse relacionamento muito bom. Mas, infelizmente, quando cheguei no estado de Alagoas, eu vi que isso não existia, né? E isso também, para mim, foi um processo muito difícil. Não ter essa conexão, não ter essa liberdade, não ter esse amor, né, de poder ministrar na igreja do outro, estar próximo um do outro, irmãos de outras denominações, estarmos conectados com outros irmãos. Então isso para mim foi um choque. Isso é uma coisa terrível, porque eu acho que a maioria das pessoas que conversam comigo aqui no podcast sobre placa de igreja, eles sofrem muito com isso. Sim. E eu já conversei com cantoras que falam, Blade, eu sou proibida de cantar naquele ministério. E eu não vou, meu pastor disse que não é para ir, eu estou, então tenho que obedecer a norma do ministério. Só que eu fico pensando, pastor Marco, como é que esse povo vai chegar no céu? Eu digo, meu Deus, o céu é surpresa de verdade, porque é uma coisa que é sem lógica. É como você falou, eu ia, mas eu voltava para minha casa, porque eu sabia que eu tinha um pastor, eu tinha um líder. Eu acho que a gente não pode, assim, na minha visão,
como ovelha, eu não posso passar dos meus limites. Eu sei que hoje na minha igreja vai ter ceia, eu sei que hoje vai ter um congresso, vai ter algo, aí eu vou para outra denominação porque eu quero ir sabendo dos meus compromissos que eu Sim. tenho. Então, assim, se não tem um compromisso naquele dia, o templo está fechado, alguém convidou para você ir, não vejo nada demais você sair também para compartilhar, né, Pastor Marco? Eu não vejo também, não. Mas eu não sei, como você falou, o senhor falou, no outro estado não era desse nível. E a gente se até vê. Quando eu assisto no YouTube mesmo, tô lá, vejo sempre outras denominações participando de tudo. Mas, infelizmente, além de ser aqui em Alagoas e ser no interior, já pesa, né, pastor? Com certeza. Quando não temos programação na nossa igreja, nós falamos, né? Ó, sábado agora não tem programação, visite outra denominação, visite outra igreja, vai passear, vai para a pracinha, vai comer um hambúrguer, vai... Aí, em uma certa ocasião, um pastor, amigo nosso, falou assim, você é louco, você manda suas ovelhas ir para outra. Eu falei, meu amado, eu sei o alimento que Deus tem me dado para passar para as ovelhas, então eu não tenho problema. Se elas quiserem permanecer, amém. Se elas quiserem sair, amém. Deus abençoe elas. E assim, eu tenho esse pensamento, sabe? Eu queria muito, muito, muito ter uma conexão maior com outras denominações. E até às vezes, quando nós nos aproximamos, Blade, algumas pessoas ficam, né? O que ele quer? O que ele está vindo para cá? O que ele está. Né? Então as pessoas ficam até às vezes com medo, porque a gente está se aproximando, achando que a gente está querendo alguma coisa. Isso já aconteceu várias vezes. Então, eu acho que essa frase tá sendo ideal para o senhor, né? Quando eu pensei, meu Deus, o pastor Marco ele não pode levar a caneca do Mulheres que Levantam Mulheres, né? Ele vai dar a pastora Rosa, então tem que ser a caneca para ele, que ele é o líder. E isso, essa frase leva no meu coração. E eu digo sempre, em todas as áreas de liderança espiritual, na área empresarial, na área da sua vida, que Deus lhe deu seu ministério, quando Deus ele lhe entrega algo, eu vejo que é o próprio Cristo que nos ensina isso, e de fazer discípulos. Sim. Então as pessoas parecem que ficam com medo de pegar o sermão que foi ministrado hoje e parece que vai se compartilhar, fica com medo da pessoa ir lá pregar também. Eu acho que nem dele porque nem nosso né, pastor? É verdade. Nem meu Então, assim, são poucos líderes que pensam assim. Eu conheci um líder que eu gosto muito dele, pouco tempo que eu convivi com ele. Inclusive, vou fazer um convite para ele vir aqui. Eu gosto muito dele, do pastor Ricardo. Não sei se o senhor conhece São Miguel dos Milagres. Ele é pastor da Assembleia de Deus, São Miguel dos Milagres. E ele é um líder, pastor Marco, que eu fico... Por ser de uma denominação que já é mais restrita em algumas coisas, a gente sabe que a missão é assim. Ele é um cara que ele diz, Blade, eu vou me convida para ir para o ministério, a gente vai lá, a gente abençoa. Aleluia. E assim... Ele estava uma vez ministrando e ele foi lindo o culto, lindo, lindo, lindo. Eu fui falar com ele, pastor, onde é que estava isso na Bíblia? Que a gente não enxergou isso aí. Me diga onde é, que tem dia que o céu revela, só revela aquilo, né, pastor Marco? Céu aberto. Aí ele disse, minha filha, eu tenho esse esboço aqui, eu vou lhe dar todinho. Aí eu olhei assim, ele mandou o PDF que ele tinha. Sim. Ele disse, por onde eu ando, que alguém fala desse sermão, eu vou passando, porque não é meu, foi o presente de Deus para minha vida e eu vou distribuindo. E interessante que se você for ministrar, você não vai ministrar igual. Não. Cada um, Deus vai mostrar algo, né, pastor? Isso, Deus dá uma graça, né? E assim, eu tenho vivido isso diariamente com as mulheres que a gente tem levantado. E assim, eu tenho falado para elas, vocês não tenham medo, porque é pessoas mesquinhas que quer restringir, que quer diminuir, além de eu passar o conhecimento, mas conhecimento ele não é para ficar guardado, é para ser multiplicado. É verdade. Então, pessoas com visão de reino multiplica, né, pastor? Com certeza. Infelizmente, a gente tem algumas pessoas ainda que têm esse pensamento, principalmente no interior. Acho que o senhor sofreu muito com isso aqui. E também, não sei o que é que o senhor sentiu. Eu acho que o lado carioca do senhor tá de bermuda. O senhor sente isso, que as pessoas, líderes, olham para o senhor e dizem, oxe, pastor Marco de bermuda. Ainda tem isso aqui? Ainda tem, infelizmente ainda tem essa questão. Mas assim, eu sou isso aqui. Eu não tenho medo do que as pessoas vão falar, né? Lógico que dentro de um limite, com certeza.
Mas assim, eu sou isso aqui, eu falo sempre isso, olha, eu sou isso aqui, vocês não vão ver outro pastor. Então, assim, a cultura, por exemplo, A no Rio, cultura. as pessoas têm o costume, às vezes, de andar sem camisa, ficar sem camisa. E isso eu respeito, vamos andar de camisa, mas, por isso que eu estou falando, a gente vai buscando o equilíbrio para poder lidar com essa situação. Eu já ouvi outros líderes falar assim, esse não é pastor nada, está de bermuda, esse pastor está desse jeito, com aquela camisa, aquele jeito e tal. Então, eu não dou crédito, né? Sinceridade, eu não dou crédito, porque se a gente for dar crédito a algumas palavras que de pessoas, podemos assim dizer, que não nos edificam, É a gente verdade. vai ficar totalmente perturbado. Com Então, sim, certeza. eu não dou crédito a essa tipo de palavra. E em relação ao que você estava falando sobre a mensagem que vem do alto e a gente recebe, passa, entrega, né? E como você falou, mulheres, né, que levantam mulheres, você tem levantado essa bandeira, né, ajudando a levantar outras mulheres com esse sonho, com esse propósito. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: nós não podemos limitar aquilo que é ilimitado. Então, aquilo que está em nós, aquilo que Deus liberou sobre nós, não é para colocar dentro de uma caixinha de fósforo, uma caixinha de sapato. Então, a gente tem que deixar jorrar mesmo, deixar o Abba fazer, o Espírito Santo se mover e deixar e Deus fluir, né, através de outras vidas nessa É geração, verdade. em nome de Jesus. E se Deus me tirou do Rio de Janeiro para vir para cá, foi para mudar alguma coisa aqui no Nordeste. E eis-me aqui, O senhor tem 19 anos aqui em Alagoas, não. É em Alagoas, em gente, o senhor tem 19 Alagoas. anos. Já pastoreou São Brás, não é isso? Isso. E aqui em São Luís tem quanto tempo? Vou fazer 9 anos Já faz um tempinho, viu? já. Tempinho, 9 anos já aí. Nessa pegada, muita coisa. E aí, pai de 4 meninos. Isso. Quantos anos tem o mais velho, pastor? Vamos lá. O meu Wallace, meu primogênito, ele tem 31 anos, né? O meu Samuel tem 26, vai fazer 27. O meu Daniel, deixa eu ver, 2009, então vamos fazer 24, fez 24, né? E o meu William fez agora 21. 4 homens. Isso que é isso mesmo. Se eu não fugir minhas datas, mas é Quando isso. o pastor Rose estava grávida, o senhor beijava assim, ai, vai ser uma menininha agora. Não, na verdade, a gente desejou uma menina no último filho, posso assim dizer. Às vezes as pessoas brincam, falam, só queria uma menina, só queria uma menina. Na verdade, eu sempre desejei homem. E eu achava que eu não ia ter filho homem. E aí Deus me deu o meu primeiro, o segundo, o terceiro. E aí no quarto filho, porque ele escondeu, né? O William, ele escondeu até os 9 meses, não mostrou o sexo. Até os 9 meses. Aí eu falei, então vai ser a nossa princesinha agora, para fechar, né? Aí no William, a gente sonhou uma menina, né? Porque até a gravidez do William foi uma gravidez que não estava no nosso planejamento no que diz respeito, ela estava tomando remédio. Então, mesmo tomando remédio, ela veio a engravidar. Então, assim, acreditamos que vai ser uma menina e vai encerrar. Mas foi outro menino, para a honra e glória do Senhor, e eu sou muito feliz com meus 4 filhos, né? Eu digo que criar filhos nessa geração, a cada dia que passa, vai se tornar mais difícil. Então, assim, e nós temos que entender qual é o propósito, né? Porque os filhos são herança do Senhor e nós temos que saber cuidar dessa herança que são nos confiada. Então, se Deus me deu 4 homens para mim, para a pastora Rose, então porque Deus sabe que nós poderíamos estar cuidando bem deles e ensinando eles na presença do Senhor. Os 4 estão lá fazendo a obra, né, pastor? Os 4 na presença do Senhor, alguns amigos nossos às vezes até perguntam sobre isso, falam, poxa, como você conseguiu tal? Eu falo, olha, fui transparente, chamava, conversava, orientava. Então, assim, os 4 estão firmes na igreja. Os 4, quando decidiram se batizar, eu perguntei, falei, vocês realmente querem se batizar? Ele falou, quero, pai. Eu entendi a salvação, o plano de salvação e tal. Eu falei, eu não quero que você se batize porque eu sou pastor. Ele, não, pai, eu quero me batizar, eu já entendi a obra de salvação. Então, assim, isso é muito bom. E outra coisa que nos ajudou muito, muito, muito na nossa casa foi o culto doméstico. O nosso culto doméstico, né, todos, né, pregavam, cantavam, oravam, né? Lógico, cada culto, um trazia uma palavra e tal. Então, assim, isso nos ajudou muito porque após o culto doméstico nós fazíamos um momento de
abrir o coração, lavar a roupa suja, e ali a gente falava, né? Prontamente a gente falava assim, o que eu fiz nessa semana, o que te machucou, o que te feriu, e ali eles falavam, pai, olha, o senhor fez assim comigo, eu não gostei, mãe, e assim a gente falava para eles também. Então isso na nossa família criou um elo muito forte, porque eles não tinham medo de falar conosco quando nós errávamos com ele. E após a conversa, a gente pedia perdão e agradecíamos a eles por ter falado, né? Porque às vezes, como pais, a gente acha que está tudo certo, né? É verdade. E aí a gente não tá, nós não estamos tudo certo. E aí eles falaram assim, poxa, pai, aquele dia o senhor me tratou assim. Eu falei, eu fiz isso com você? Ele falava, fez, pai. E às vezes eu tenho um que é mais chorão, ele chorava demais. Aí eu falava, meu Deus, por que eu tratei meu filho desse jeito e tal? Aí depois eu orava, pedia perdão. Então, assim, era muito bom, muito bom. Eles falavam das dificuldades dele, dos problemas que ele tinha com o pecado em algumas áreas, né? E falavam assim, eu preciso de ajuda. Eu quero que vocês orem por mim, estou enfrentando esse problema e tal. Então, assim, foi muito bom, muito bom. O culto doméstico, ele é muito bom, né? O pastor fazia todo dia? Não, fazia uma vez por semana, entendeu? Uma vez por semana eu fazia, durava meia hora o culto no máximo, depois tinha esse momento de conversar, abrir o coração, depois, amém. E isso foi algo que estruturou muito, muito, muito a minha família e o relacionamento Que maravilha. entre pai e filhos. Isso é muito bom. Muito bom, até para as pessoas que estão em casa também poder entender que muitas vezes, pastor Marco, assim, eu venho também de uma família que o meu avô também já foi pastor, né? Hoje ele dorme no Senhor. E as pessoas têm a visão disso, que quem já é pastor, o filho já está salvo. Já está salvo. Como o seu filho disse, não, eu já tenho uma certeza da minha salvação, já quero, eu estou pronto para me batizar. E as pessoas fora têm essa visão. É filho de pastor, vai pegar o gancho e vai pro céu também. Não tem nada a ver, a salvação individual, né? Com certeza. E o que eu achei uma vez interessante, eu conversando com uma amiga minha, e a filha dela já é grandinha, e ela disse assim, eu sou crente, o meu marido é crente, e a minha filha é crente, não porque eu sou crente, é porque ela é crente mesmo. Ela já sabe o que é servir a Deus. Então, assim, porque às vezes a gente pega isso. Eu tenho 2 filhas e eu pego num pacote comigo, né? Sim. A minha tá tudo certo, então é muito bom para que as pessoas que estejam do outro lado assistindo fazer isso também. Eu vou fazer isso com meus filhos. Eu acho que depois do culto doméstico eu vou pedir para a Valentina e a Maressa conversar, porque isso é muito importante. É porque às vezes até a gente, quando dá um não, né, eu falava com os meus filhos assim, às vezes eles pediam algo, eu não tinha condições no momento de comprar, ou de resolver, ou de ir lá, né, não era às vezes nem por falta de dinheiro, mas também pode ser por falta de dinheiro. E aí, quando eu não tinha o dinheiro naquele momento, eu não podia ir em tal lugar, eu falava, olha, eu não posso ir. Ou falta de dinheiro, eu falava, o pai não tem dinheiro agora, por isso você vai ganhar esse não. Mês que vem o pai recebe, e aí a gente vai lá e comprar isso que você quer. Tudo bem? Tudo bem, pai. Então, assim, esse relacionamento foi algo muito saudável, né? Algo muito bom na minha família. E assim, eles entendiam o não era simplesmente falar não. O não com a explicação, entendeu? Então isso era bom, foi muito, muito, muito bom no nosso relacionamento familiar para ter essa conexão, ter esse carinho, né? E isso é maravilhoso. Quando eu cheguei aqui em São Luís, o pessoal falou assim, a sua família é diferente. Eu falo, minha família, diferente porque a igreja mudou, a igreja agora está todo mundo abraçando, está todo mundo beijando, está todo mundo se confraternizando. A família do Senhor mudou a nossa igreja. Eu falei, glória a Deus e glória a Deus. Então, assim, é muito bom quando a gente se permite ser usado no Espírito sem querer outdoor. É aquilo que você já vive com Deus, aquilo que você já está vivendo com o Senhor e as pessoas começam, né, a absorver, né? Então, assim, eu vejo dessa forma. Então, assim, algo que me ajudou muito, 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 muito no relacionamento com os meus filhos, né, foi esse momento de culto doméstico. E o senhor já tem um filho que é casado, né? Isso. É o mais velho, é? Não, é o meu número 2, Samuel. É o Samuel. Já tem uma nora, então já tem uma princesa na família, isso, né? Isso. Já tem a Gil, não é isso? É, a Gislaine. Que eu chamo ela de Gil, né? Assim, é Gislaine, né?
Isso aí. É a única nora, pastor? A única nora. Eu digo para ela que é a nora mais linda. Por enquanto, viu, amiga? Já tem 3 aí disponível. Ela tá reinando, tá soberana. E a igreja hoje da Batista, né? Mandar um beijo pro pessoal da Batista, né? Que inclusive Amém. é o pastor. O Benielson tá aqui atento, minha gente. Nunca vi o Aleluia. Benielson tão crente como hoje. Porque eu estou com o pastor dele, né? Então ele tá já marchando aqui dentro do estúdio. É o pastor do Ives, é o pastor do Benielson, é o pastor da Jusce. Então, assim, a gente tá em casa, né? Ele tá ali Amém. em prontidão. Deixa o pastor mais bonito, mexendo na câmera já 20 vezes pra ver o ângulo do pastor Marco. Então, um beijo pra essa turma que é primeira convidada aqui, nossa. A gente disse que foi o teste, foi a Sheila. Aleluia. A Sheila foi nossa primeira convidada, abrindo as portas. Então, Que bênção. tenho muito carinho por essa família batista, né? A Igreja Batista aqui é uma bênção na cidade. E tem essa visão de paternidade. Você chega e você é acolhida, né? Parece que tá em casa já, né? É. Tá em casa. Então, assim, é bênção do céu. Então, naquela câmera ali, pastor, o senhor vai mandar um beijo, que essa câmera pequenininha aqui, o senhor vai mandar um beijo aí pros seus 4 filhos e falar o que o senhor desejar para eles aqui nesse dia. Amém. Eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Todos os 4 é uma joia da qual o Senhor tem me confiado e tem me dado a graça de cuidar dia após dia. Sei que errei como pai. Não fui o pai que algumas vezes vocês desejavam, mas me esforcei em todo o tempo para ser um pai do qual vocês pudessem se espelhar, amar e cuidar de vocês. Então, todos vocês eu amo muito, vocês são bênção do Senhor em nossas vidas e eu sou muito grato. Grato pelo Wallace, pelo Samuel, pelo Daniel, pelo William César. São filhos amados, filhos que Deus nos deu e Deus está nos ensinando a lançar, né? Hoje tem o meu primogênito em São Paulo, o Samuel continua conosco, perto, casado, e o Daniel hoje está em Manaus, fuzileiro naval. Tem ainda o meu William César, o meu caçula, o meu levita. Então, assim, eu sou muito grato e estamos fazendo aquilo que Deus tem nos permitido viver nessa geração. Obrigado por me permitir ser o pai de vocês, cuidar de vocês, amar vocês e ser esse homem do qual Deus permitiu viver a cada momento, a cada instante, com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, amém. Que coisa linda, meu Deus. Chega, Benielson. Olha aqui, pastor. Gente, quando fala de filho, né, pastor Marco? O coração... O coração acelera um pouquinho. Com certeza. Agora o pastor Marco ficou vermelho, ele não ficou mais branquinho. E o senhor ainda tem pai, pastor? Não. Meu pai já faleceu tem 20 anos. Meu pai faleceu no dia 30 de julho. E meu pai foi um paizão. Meu pai, ele, apesar de ser um homem analfabeto, foi um homem que sempre teve muito carinho pelos filhos, né? Ele se preocupava demais com a gente, demais. Alimentação, com o estudo. Às vezes ele falava assim, não precisa estudar não. Aí depois a minha mãe falava, tem que estudar sim. E assim, meu pai foi aquele paizão. Ele cuidou muito bem da gente, né? Ele não gostava que batesse, ele nunca aprovou o bater no filho, ele sempre foi muito contra. Ele brigava com a minha mãe, falava assim, não quero que bata nos meus filhos, não quero. Ele falava que se bater desse certo, não existiria bandido, que o bandido apanha muito. Ele usava essa frase. E ele foi aquele paizão mesmo, né? O
seu legado, o seu histórico de vida para mim, eu levo até hoje, passo para os meus filhos com muita alegria, né? Com muita, muita alegria no meu coração. Como era o nome dele? Lourival. E o senhor tem quantos irmãos? Eu sou o caçula de 12 filhos. Só né? isso, 12 Só. filhos. Mas hoje nós somos 8. Deus já levou 4. Todos moram no Rio. Sim, todos moram no Rio. E aí, quando a gente fala de família, a gente sabe que o preço da chamada é muito difícil, né, pastor Marco? Porque o senhor hoje não só tem 4 filhos, hoje tem um exército aí de filhos. E muitas vezes o senhor, como líder, não deve ter um bom momento, que todo mundo não deve, tem dia que não tem. Sim. É normal, né, pastor? E você tem que estar lá disponível para estar conversando com aquela ovelha. E muitas vezes o filho em casa está precisando da atenção. Como é que no começo da fé, assim, quando o senhor começou a pastorear, como é que o senhor conseguiu conciliar isso? Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Rose. Ela foi um grande braço no início do ministério, nessa pegada. Né? Ela me deu esse suporte muito, muito, muito bom. Um suporte maravilhoso. Então, ela me dava mais liberdade para eu cuidar do rebanho. E ela ficava nessa retaguarda, entre aspas, retaguarda, porque eu digo que tem que estar ao lado. Ela sempre estava ao nosso lado ali, cuidando, né, dessa parte do qual às vezes eu deixava a desejar. Né? Então, assim, a gente sempre conciliava uma coisa com a outra. Eu sempre gostei de cuidar das ovelhas na igreja. Eu nunca gostei de estar recebendo ovelha em casa para cuidar, literalmente, né? Eu gosto de receber as ovelhas na minha casa para rir, para assistir um futebol, para comer um churrasco, para resenhar, né? Para brincar, comer e tal. Eu gosto, amo receber minhas ovelhas em casa para descontração. Agora, para tratar, de tirar algum carrapichozinho, para conversar, eu gosto no gabinete, eu gosto na igreja, né? Se não tiver gabinete lá na igreja, no santuário, então eu gosto de cuidar das minhas ovelhas assim. Então, assim, isso eu sempre busquei no nosso ministério, né? Porque senão a gente tirava muito a liberdade dos nossos filhos em casa. Então, quando a ovelha chegava em casa, né, para conversar conosco, e aí a gente tirava aquele momento, às vezes o filho estava assistindo, às vezes o filho estava sem camisa, brincando, rindo, então aí falava, ó, tem que levar lá para cima, tem que deixar ele lá em cima quietinho, tal, então leva para o quartinho. Aí tirava a liberdade da criança. Então eu sempre tive esse cuidado, né, de tratar de ovelhas na igreja. Às vezes acontecem suas exceções, sem problema algum, mas eu sempre tive esse cuidado e graças a Deus, Blade, eu consegui lidar muito bem com esse momento com os nossos filhos. É porque a gente sabe, né, que todo mundo tem, né, seu momento família, né, claro, né, tem que viver. E tem pessoas que não têm. Acham que o pastor é super homem, não vai ter o momento da casa, com a família, com os filhos. E tem pessoas que realmente, tem ovelha que realmente é aquela ovelha, não sei se na Batista tem, acho que não deve ter não. Aquela ovelha inconveniente que chega de meio dia lá, pastor, precisa agora, urgente. E parece que estava mais estressada, né? E você tem que lidar com todas, né? Sim. Então, assim, a mulher ela tem que ser muito sábia para entender esse ponto de ministério, de casa e conciliar tudo isso, né, pastor Marco? A pastora Rose, quando nós fomos consagrados, Leide, no nosso ministério, o homem não é consagrado sem a permissão da mulher. Então, no nosso ministério, a permissão no sentido de falar realmente que concorda. Porque se a esposa não concorda, como que eu vou ser consagrado? E quando eu fui consagrado, eu falei para ela, eu falei, você sabe que vai ter que me dividir? Ela, sei. Você sabe que vai ter momento que você vai me querer, eu não vou poder estar? Ela falou, sei. Então, assim, por isso que eu falo que não é na retaguarda, é ao lado, a gente estamos juntos em todo momento. Então, para que eu possa fazer algo, ela tem que estar, né, atuando em alguma outra área que eu não vou poder estar atuando. E isso é importante, entendeu? Então, assim, no nosso ministério, ter essa convicção, saber o que é o ministério, viver o ministério, é algo que tem que estar muito conectado com os dois. É verdade. Os dois. E isso é maravilhoso.
E tem vice-versa. Tem homens que não entendem, às vezes, né, pastor? Tanto quando é o chamado da mulher, ou quando é do homem, né? Tem mulheres que se estressam, não. Eu já conversei com mulheres que o esposo dela é pastor, e ela disse: se eu pudesse, eu arrancava meu marido dessa igreja. Eu não queria que ele fosse pastor. Ela se sentia infeliz por ele ter uma agenda, por ele estar viajando, por ele... Não era pastor de campo, assim, né? Ele só fazia o ministério, mas, assim, ela não se sentia feliz. E talvez ele nem saiba, né? Que ela tá desse nível. Sim. Mas é complicado quando os dois não estão em concordância. E dentro dessa caminhada do senhor, pastoreando, o senhor tem quanto tempo de consagração? Eu tenho 20 anos de consagração. À frente da igreja, literalmente, eu tenho 18 anos. Porque eu fiquei 1 ano como pastor auxiliar. O senhor lembra ainda da primeira administração do senhor? Deu aquele frio na barriga no altar? Eu lembro, mas eu não me lembro o que preguei. Mas eu me lembro. Foi muito. Eu aprendi, eu não esqueci o nome do pastor agora. Acho que é José Irion, não lembro. Eu acho que é esse o nome dele. E ele falando que quando começou a pregar, ele pregava para o fogão, para as panelas, para as canas, para as abóboras. Aí eu falei, então vou aprender com você. Aí eu peguei aquele sermão, preguei várias vezes para as panelas, para o fogão, para o sofá, para que eu pudesse pregar bem no domingo, do qual eu fui escalado para ministrar. Então, assim, eu me preparei literalmente, me empenhei bastante no primeiro sermão. Mas o friozinho, até hoje, ele existe. Algumas pessoas perguntam, às vezes, e falam, pastor, o senhor não tem problema em pregar? Eu falei, no dia que eu não tiver um problema para pregar, não é o pastor Marco. É a minha carne, sou eu, não é Deus falando. Então, eu sempre tenho esse cuidado de não perder esse temor, não perder essa chama, essa convicção de que não sou eu, é o Senhor. Então, tem que ter esse temor, tem que ter esse coração, tem que ter esse friozinho, lógico, né? Você, aqui no podcast, lá atrás, há 1 ano atrás, alguns meses atrás, era diferente. Hoje já tem mais desenvoltura e assim vai. Então, lógico, eu já tenho bastante desenvoltura para ministrar, a gente vai ali, né? pastor? Mas é como as pessoas falam também comigo. Eu digo, se não tiver o frio, não tem a dependência, né? Depois que você foi, que você subiu, vai fluindo. Mas até você chegar, você fica assim, meu Deus, o que é que eu vou... Não, eu acho que o Senhor não faz mais isso. Mas quando eu vou ministrar, eu digo, Deus, é essa palavra mesmo. Me confirma. 20 vezes no culto, meu Deus, me deu um sinal. É isso mesmo, Jesus. E não sei o quê. E assim, né, o senhor o senhor tem muito mais experiência que eu. E hoje já tem... Não precisa, já tem esse livre acesso direto. Já tem o livre acesso. Mas é sobre isso, a gente tem que ter a dependência. E eu quero saber do senhor, o que é a Batista tem tão diferente das outras denominações, assim? Que é a diferença? A viagem dela, ele vai revelar aqui. Qual é a diferença, assim? O que é que o senhor faz ali dentro diferente, hein? Filha, eu acredito que Tem quando água a aqui, gente... né? Tem. Coloca um pouquinho de água, Benilson. Eu acredito que quando a gente vive um ministério na dependência do Senhor e se permitindo ser tratado por Ele, permitindo que Ele fale, permitindo que Ele trabalhe nos nossos corações, não ter medo de tirar aquelas ataduras, aqueles gessos, né? Que são áreas que às vezes a igreja fica ali engessada 10, 20, 30 anos, né? Porque a cabeça da igreja é Cristo. Então, assim, algumas coisas a gente tem que entender que foi para aquele tempo, não é mais para o nosso tempo. Então, a gente precisa viver esse novo de Deus, lógico, com muito sabedoria, com muito temor e tremor, mas, assim, a nossa igreja, a gente busca ouvir, a gente busca aprender, a gente busca estar lado a lado, e isso para mim é algo muito importante no ministério. Eu gosto de sentar, eu gosto de ouvir a pastora Sheila pregando, o pastor Jailton pregando, né, os outros irmãos pregando, e isso no nosso ministério, isso é muito bom, a gente cria uma conexão muito gostosa, porque eu preciso ser ministrado.
Uma vez a pastora Sheila falando assim, o nosso pastor ele veio aqui para frente. Aí eu falei assim, eu preciso, eu não preciso receber. Eu fui para frente, me humilhei, me derramei diante do altar e foi aquele mover na igreja e tal. Então assim, a pessoa, eu sou isso aqui. Então é um ato de você viver o que Deus está liberando sobre a sua vida sem medo, né? Sem hipocrisia, sem dedos, a gente flui e Deus vai dando graça. Então, assim, da mesma forma, você aqui, naquilo que Deus tem te confiado, você vai alcançando essa graça, vai alcançando esse carisma, vai alcançando esse amor, né? E ainda que algumas pessoas tentem falar, apontar, quer se aparecer, se mostrar, sei o que, Deus abençoe. É. Aí, às vezes, a pessoa chega, a igreja batista é assim, assim, assim. Deus abençoe. Pastor, eu quero congregar lá. Quer mesmo? Senta aí um pouquinho, vê como é o nosso jeito. Depois você fala comigo. Se você quer congregar aqui mesmo. Então, assim, eu vejo isso, sabe, Leide? Eu vejo que esse carinho, esse amor, é algo que a Igreja Batista Nova Jerusalém, ela está buscando viver dia após dia, se permitindo ser tratada, se permitindo viver o que Deus tem para ela. E glória a Deus que a igreja ela está acordando, ela está se despertando, ela está verdadeiramente se permitindo ser tratada para viver isso. E isso é o dia a dia, na busca, na entrega, na adoração, né, no conhecimento do Senhor. Como a Bíblia fala, cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, eu vejo assim. O senhor acha que hoje a Batista está mais pentecostal? Sim, sim. Eu até brinco em casa, eu digo, minha gente, vocês me dão oportunidade, porque assim, hoje eu sou batista, né? Mas eu já fui minha vida toda missão. E aí, hoje, claro que a gente vai se adaptando a tudo, mas hoje, acho que hoje não, eu digo hoje, né, pelo fato que eu tô vivendo Sim, hoje, mas eu assim, entendo. já quebrei muitas coisas dentro de mim. Eu nunca fui uma pessoa religiosa, nunca, mesmo nascendo na missão. Mas eu sentia muitas vezes que a gente ia cantar algum louvor. É tipo eu pegar uma cantora assim, lá atrás, chegar hoje e não saber eu quero louvor. É um louvor mais pentecostal, um corinho. Sim, Hoje eu consigo entender que não é que seja errado ou certo nenhum nem outro. É só questão de cultura da igreja ali, sim, né, Pastor sim. Marcos? E uma coisa que uma pessoa me falou esses dias, e eu coloquei na cabeça, é verdade. Eu conversando com ele sobre ele é da Batista, o pastor da Batista também. E inclusive até o meu primo, Estênio. Vou mandar um beijo aqui pra ele, pastor Estênio. Só que Homem de eu Deus. amo. Grande homem de E Deus. ele Está lá em conversando, Lusiápolis. conversando comigo esse dia lá em casa, ele disse, Blade, questão da Batista ser pentecostal ou não ser pentecostal, não é seja batista. Eu ouvi uma entrevista de uma cantora, ela disse, eu sou pentecostal, mas os meus hinos não são pentecostais. Porque as pessoas acham que o pentecostal é que ele vai estar lá rodando, pulando, né? E ela disse, quando eu canto, eu torno ele pentecostal. Porque eu sou pentecostal. Eu vivo uma vida avivada com Deus. Sim. Independente da melodia. E aí eu peguei, eu disse, realmente. Porque hoje os hinos que mais a igreja está trazendo o céu são os hinos de adoração. O hino que lhe conecta ali com Deus, porque já teve uma fase desses hinos muito pentecostais que a gente só pula. Terminou o hino e só ficou o barulho. Sim. Né, pastor? Não, você realmente não teve Deus. Então, o senhor acha que realmente hoje tá tendo essa mudança dentro das igrejas? No meio batista, né, a gente sempre teve mais duas pegadas, né? Celebração e adoração. Então a gente sempre trabalhou mais isso. Às vezes até eu brinco com a nossa ministra, né, a pastora Miriam Sheila, que eu falo, bota um pentecostal aí, eu gosto de um pentecostal. Ela falou, eu vou pegar, pastor, vou botar, às vezes quando ela coloca tal. Mas assim, no meio dos batistas, a gente é mais essa área mesmo da adoração. E isso é fato, né? E glória a Deus, porque tem se levantado muitos homens e mulheres, né, que realmente têm pagado o preço para a área da adoração, têm sido inspirado, né, pelo Espírito Santo, né, nas letras, né, nas buscas, nas revelações das letras. Então, assim, é algo de Deus mesmo para a nossa geração, e glória a Deus que isso tem acontecido sim. E as igrejas estão acordando, despertando mais, né, em nome de E Jesus. assim, como igreja, né, pastor Marco, hoje a gente vê que
tem muitas igrejas com nomes diferentes, que eu nem sabia que existia essa igreja. E tem um ditado que as pessoas falam, é melhor ter igreja do que bar. Sim. Hoje tem muitas denominações, muitos pastores, muitas pessoas querendo se consagrar também, né? Que a gente também tem esse cuidado, né? Mas o senhor, como líder, como cuidador de ovelhas ali, cuidando todo dia da ovelha, o senhor acha que para hoje ter um ministério sólido é preciso passar por esse processo que o senhor já tem passado aí, de 20 anos de ministério, né? Sim. 20, ou tem essas igrejas hoje que abrem hoje, aumentar cheia de gente. E o que é que o senhor diz sobre isso, essa galera que está chegando aí? Eu fico muito preocupado, porque normalmente quando um ministério surge, normalmente, não é 100% não, viu? É porque ele não concordou com a visão do líder que estava liderando ele, né? Ou ela. Não estava, ele não quis se submeter àquela liderança. E aí vou abrir o meu ministério, vou trabalhar assim, vou fazer assim. Então, assim, eu não vejo isso com bons olhos, né? Eu não vejo. Lógico, volto a dizer, isso não são todos. Não são todos. Já ouvi um pastor, dois pastores amigos nossos, que o pastor presidente dele falou: olha, pode ir na paz do Senhor, abra o ministério, eu te abençoo. E o pastor foi lá, abriu, não perdeu a aliança com o pastor dele, continua aliançado, continua conectado, e só que ele já abriu outro ministério com outro nome, debaixo da bênção mesmo, sem problema algum. Mas normalmente a gente vê, Blide, a gente vê as pessoas querendo abrir ministério porque não concordaram, não querem se submeter, querem se autotitular em pastores, líderes. E nós sabemos que nós estamos caminhando para o fim do tempo e vão ter esses oba-oba, né? Podemos assim dizer, no meio evangélico, né? Pessoas que realmente estão querendo a lã da ovelha, mas não estou querendo a ovelha, né? Então, assim, eu fico muito preocupado, né? Essa frase, é melhor abrir uma igreja do que um bar, nem sei, posso dizer que isso é bom, porque é bom eu me submeter e respeitar. Como eu falei para você, eu andava com meus irmãos lá, pentecostais nos rios, buscava, adorava, falava em língua, sapateava, mas a minha igreja era tradicional. Quando eu chegava na minha igreja, eu respeitava a minha liderança, sem problema algum. Ia para as revelações, as irmãs me entregavam revelações, tal. Amém, recebia, tal, né? Glória a Deus, aleluia. Mas quando chegava lá, estava na mesma. Eu não tinha problema. A Adventista tradicional ela não fala em mistério, pastor, não fala, não tem não essa tem essa visão. liberdade. Não tem. Tradicional, não. Então, assim, aí essa era a visão. Então, assim, eu não tive problema em estar ali na submissão, no respeito, né? O meu pastor, uma época, a igreja não estava entendendo o que era bater palmas, ele mandou parar as palmas. E aí foi um choque, porque estava naquele período das igrejas sendo liberadas para baterem palmas. Então estava entrando num novo tempo dentro das igrejas. Só que quando ele mandou travar, parar, porque as pessoas não estavam sabendo. As pessoas estavam brincando de bater palmas dentro da igreja, tratando de qualquer maneira, fazendo de qualquer maneira. E aí ele travou, instruiu, depois liberou. Mas nesse período que ele travou, algumas pessoas saíram da igreja. Aí ele perguntou: você está aqui por causa de bater palmas? Ou você está aqui por causa de Jesus? Aí as pessoas entenderam e tal. Então, algumas pessoas realmente só querem o pula-pula. Porque aquela igreja, né? Lá é tal, tá assim, tal. Se não tiver revelação, não tiver tal, então Deus não está ali, Deus não falou, Deus não... Eu não vejo por aí. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter, mas... Tem que ter cuidado com as profecias também, né, pastor Marcos? As pessoas estão querendo isso. A profecia é uma coisa muito séria. As pessoas estão buscando isso, infelizmente, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, é conhecer a palavra, conhecer Jesus. Mas as pessoas estão querendo revelações. É verdade.
Hoje é preocupante porque quando você aperta um pouquinho a igreja, doutrina um pouquinho de alguma coisa, é como se as pessoas ficassem doloridas e já fosse para outra denominação, e assim vai para outra, e vai para outra, e não sei onde é que vão chegar, né? Mas isso aí, Bleide, eu vejo assim. Eu não tenho problema com o meu rebanho em relação a isso. Quando eu tenho que tratar, Deus me dá a palavra, eu trato. E está aqui, né? Minhas ovelhas estão aqui, vão estar ouvindo esse podcast. Eu não tenho problema, entendeu? Eu não tenho medo de trazer a revelação da palavra, sendo mais dura, sendo mais doce, sendo mais... Eu não tenho esse problema, entendeu? Porque falta homens e mulheres de Deus nessa geração. Infelizmente, existem muitos líderes que querem ter a ovelha por causa da lã, mas não querem ter as ovelhas curadas, saradas, libertas. Então, maquiam, né, algumas coisas, algumas revelações, e para ter aquela ovelha ali. Então, assim, eu não tenho problema com isso. Né? Se você quiser ir para outra denominação, meu filho, eu oro, te abençoo. Eu não quero que você vá para o mundo. Eu falo isso. Estou feliz, vai na paz do Senhor. Me perdoe naquilo que eu não pude ser o pastor que você desejou, e que Deus te abençoe poderosamente lá para onde você vai. É verdade. Entendeu? Esse é o cuidado que nós temos que ter, né? Temos que falar a palavra. João Batista foi um desses. Né? A voz do que clama no deserto chamou aquele povo raça de víboras. Produzir frutos dignos, né, de arrependimento. Significa que eles estavam querendo batismo, ser batizado, mas continuavam com as suas vidas todas erradas. E não é por aí, né? O evangelho é o poder de Deus. É verdade, ele que liberta, né, pastor? Bora tirar uma foto, Beni, aqui, com a caneca, sentadinho. Tô no meu tempo, Benilson. Pega essa caneca aí, pastor, pra olhar aqui pra ele, que isso aqui vai pra capa dos jornais. Aleluia. É isso aí. E, pastor Marco, hoje o senhor, assim, como referência, perguntar a um homem na Bíblia, que você gosta de algum personagem bíblico, você diz, eu gosto muito desse personagem, Blade, eu me identifico, eu gosto da história. Por incrível que pareça, eu já me fiz essa pergunta, né? Com quem eu pareço mais, qual o personagem que eu quero buscar mais, quero viver mais, quero conhecer mais. Eu gosto muito de Moisés. Aquele homem que tinha tudo para dar errado, desde o nascimento, né? Então, tudo para ele era para findar e acabar. Foi criado depois de ser desmamado por uma cultura totalmente contrária daquilo que ele aprendeu com a sua mãe Joquebede. Então, assim, eu vejo assim que Moisés ele foi muito ousado, né? E quando fugiu para casa do seu sogro, né, Jétro, ali casar, e ele viveu aquele período lá e Deus o chamou. E assim ele teve alguns momentos de insegurança, né? Logo no chamado, falando que era um homem pesado, como que ele iria falar com o faraó, tal. Então, eu vejo Moisés assim como uma grande referência, e depois a intimidade dele cresceu com Deus tamanha que quando Deus falou, né, vou matar esse povo, vou fazer um povo através de você, tal, ele falou, não, tira meu nome do livro da vida se eu for fazer isso, tal. Então, assim, há uma intimidade muito grande para falar assim com Deus, né, e ter a revelação da palavra, ter aquele momento de comunhão tão poderoso com o Senhor. Então, assim, o homem que eu me espelho muito é Moisés. Ele foi muito corajoso. Foi. E eu tenho certeza, assim, que como é liderar uma galera no deserto reclamando. Não é fácil? Não, Meu Deus do Deus. céu. Se a gente hoje fica agoniado com alguns crentes que reclamam de algum som, de alguma música, de alguma coisa besteira, mas você tá ali 40 anos. Com a turma reclamando, não é fácil não liderar, não, viu? Não é fácil. E assim, em cima desse texto, hoje, para o senhor deixar aqui, para essa turma que
tem esse desejo também. Tem pessoas graças a Deus que ainda tem pessoas que almejam ainda ser pastor. Ainda tem essa vontade no coração, quero ser pastor, de liderar. Tem que ter desejo, tem que ter chamado, né, pastor Marco? Sim. Não é só desejo. Já teve esse desejo? Quero ser pastor? Na verdade, não. Isso foi um chamado mesmo, né, pastor? Eu desejava ser um pastor, posso assim dizer, um missionário que abençoasse os pastores no campo. Esse era o meu desejo. Isso que queimava dentro de mim. Né? Ser aquele obreiro que o pastor falasse assim, ó, vai lá ajudar a pastora Bleide lá em São Luís do Quitunde. Aí eu vinha aqui, ajudava você no ministério, ficava aqui 15 dias, 10, ajudando, cantando, pregando, fazendo o que tivesse que fazer, né? Ser aquele obreiro faz tudo. Isso que queimava no meu coração. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu botei o pé atrás, falei, não, Senhor, pastor não. Aí Deus falou, eu tive que obedecer, e aí eu obedeci, e logo em seguida Deus me enviou, né? Me mandou para Alagoas. Então, assim, em cima dessa pergunta que você também fez, né, sobre os homens de hoje, mulheres, homens e mulheres que desejam o episcopado, né? Eu acredito que tem que ler muito Timóteo capítulo 1, Timóteo capítulo 2, que é a referência muito para que verdadeiramente você tem que estar ali. E não ter medo. Pastor, o senhor já quis largar tudo várias vezes. Pastor, o senhor já desejou várias vezes. Mas fiel é aquele que me chamou, né? Jesus fala assim, sofre, pois, comigo, como um bom soldado de Cristo, as aflições como um bom soldado de Cristo. Então, assim, eu vejo que para ser um pastor, você precisa ter o coração de ovelha. Senão você não vai ser um bom pastor. Então, eu amo estar com as minhas ovelhas. Eu não quero ter cheiro de pastor, eu quero ter cheiro de ovelha. Então, se você almeja ser um pastor, você tem que ser ovelha. Senão você não é um pastor. Vamos fazer um corte com isso, Vibes? Amei. É verdade, viu, pastor? Gostei muito dessa palavra. Tem que ter o coração de ovelha. Tem que ter... Imagina o cheiro de Davi, como não era? Totalmente, né? Ninguém queria dar perto dele com aquele cheiro de ovelha. É verdade. Mas é verdade, pastor. E assim, eu fico pensando porque eu nasci no lar evangélico, mas eu já me desviei. E eu ficava dizendo assim, ó, teve uma fase da minha vida que eu estava tão rebelde que eu disse, eu acho que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, eu não sou desses escolhidos, eu sou dos poucos. Não sou da galera escolhida, não. Vou me embora. E minha mãe dizia, se você for para o carnaval, você vai quebrar a perna. E eu rebelde. E, enfim, assim, hoje, quando eu olho, todas as vezes quando eu penso em desistir de algo, pastor Marco, assim, como o senhor falou, né? Tem dia que a gente não quer fazer nada, tem dia que a gente não quer pregar, tem dia que a gente não quer cantar, eu vou só ficar no quarto chorar e tchau. Mas são nesses dias que parece que Deus fala mais, né? E usa mais a pessoa. No dia que você tá querendo, acho que eles venham, né? E um desses dias, teve um dia que quando eu fui para um culto, o meu casamento tava péssimo. Uma fase ruim. E eu fui cantar com o grupo que eu cantava da igreja, a banda da igreja, e eu disse, eu não quero nem cantar, vou ficar só passando a oportunidade para as meninas, tava só fazendo back. E, de repente, eu lá sentado, um irmão, que é o dirigente da congregação, ele disse, quem vai pregar hoje é a Bleide. Era culto de mulheres, eu disse, o senhor da brincadeira é comigo, Jesus. Porque eu não queria nem cantar. E pregar... Não. Tenho nada aqui não hoje, tenho nada, tenho nada. E eu fiquei ali, pastor Marco, não vou não, só que eu não sou covarde. Sim. A Bleide pessoa, eu não sei ser covarde, eu não sei fazer, mas eu vou pra cima, sabe? Sim. E eu fiquei ali sentada, e eu fiquei pensando o que é que eu ia ministrar. E eu disse ao céu aquele dia, que eu vou subir no altar, Senhor, eu não tenho nada, mas como o Senhor vai usar... Vamos lá, o que é que vai acontecer? E aquele dia mudou a minha vida. Porque eu ministrei sobre Lázaro.
Sim. dizendo que Deus ia ressuscitar. E o meu esposo estava na congregação com a mãe dele, aqui na cidade também. E lá nessa congregação que o meu esposo foi, enquanto eu ministrava sobre restauração de família, de casamento, de cura, Deus restaurava ele lá. E Aleluia. naquele dia ele foi crente. Glória a Deus. Então, assim, eu vi como algo de Deus dizer assim, realmente você não tem escolha, você vai ter que fazer. Então, parece que no pior dia que você não quer fazer, é onde Deus vai te levantar para fazer alguma coisa, né, pastor Marco? A Bíblia fala, né? O meu poder se aperfeiçoa na sua Na fraqueza. fraqueza, né? Então, assim, isso acontece, Blade. Isso acontece sim. Eu digo no altar e fora do altar. Olha, se vocês chegarem aqui um dia e eu não estiver aqui pregando, eu não estou bem. Mas não significa que Deus não está aqui. Eu não vou pregar aquilo que Deus não colocar no meu coração. Então, vocês podem ter certeza disso. O seu pastor não vai pregar aquilo para agradar você. Então, essa dependência, essa conexão é algo muito maravilhoso. Então, você teve essa conexão, entendeu? Então, isso é bom. É muito bom. Né? Então, quando a Bíblia fala entrega, você entrega. Então, você entregou o seu caminho aí. É verdade. Então, acabou. O problema hoje, Blade, é que algumas pessoas falam de entrega, mas não querem entregar. Só falam entrega. Mas, um exemplo, né? Se o seu pastor falasse naquele momento, você vai ministrar o louvor. Sim, senhor, meu pastor, eu vou ministrar o louvor. Você estaria na direção do Senhor, na direção de Deus para aquele momento. É o seu pastor, então você vai obedecer, não está mandando você para o inferno, não está mandando você pecar, está mandando você fazer a obra. E prontamente você vai permitir Deus te usar. Então é assim, Deus está no controle sempre. É verdade. Entendeu? Amém. Então, quando você é esse vaso do qual Deus quer usar, e Deus quer abençoar vidas, filha, eu não fujo. Amém. Eu não Amém, corro pastor. do arado, eu não corro. Eu tenho um voto com Deus que aonde mandar eu pregar, eu prego. Eu não estou preocupado com a multidão, não estou preocupado se tem 10, 100. Eu já fui pregar numa igreja que eu falei assim, eu sei que aqui eu não volto, mas eu vou entregar tudo que Deus mandou. Eu não fiquei com medo. Eu sabia que eu não ia voltar. Deus falou, você não volta, mas entrega tudo. E eu entreguei tudo. Saí de lá na paz do Senhor. Com segurança. Segurança, porque Deus mandou fazer, eu fiz. Então, assim, às vezes a gente, né? Eu não vou falar isso não para agradar a pastora Blade, para agradar o pastor Marco, para agradar fulano. A gente não, capaz. Não, ele me chamou, negão. Ele segura a viola, depois ele resolve aí. É com o pastor dele. Ele me chamou, então eu vejo assim. É verdade, é verdade. E Deus vai te usando. Tem que ter coragem e ousadia do Espírito, né, pastor Marco? Com certeza. E pra gente, assim, concluir nosso bate-papo, eu tinha muitas perguntas para fazer a ele, muitas dúvidas, porque eu gosto de conversar com o líder, mas eu quero saber também se hoje o senhor tivesse um minuto para tomar um cafezinho, para comer um bolinho de milho, que inclusive o senhor vai levar para casa para comer um bolinho de milho com a sua pastora. O senhor tem saudade de alguém para sentar com o senhor e conversar um pouquinho? Se hoje eu tenho saudade de alguém... Poderia ser alguém que o senhor quisesse assim... Que, Blade, eu queria conhecer essa pessoa, não tenho... Ou uma saudade. Hoje, Blade, eu estou passando por um problema muito difícil com a minha bispa, né? Eu nem citei o nome da minha liderança. Eu sou ligado à primeira igreja batista de Vieira Fazenda, lá no Rio de Janeiro, na cidade, né, do Rio de Janeiro, mesmo capital, na comunidade chamada Jacarezinho. E tenho a minha bispa Ivonice Ferreira Moraes, tenho o meu pastor presidente, pastor Wagner Faria da Costa, sua esposa, pastora Luciana, e a vice-presidente, pastora Selma. E essa é a minha liderança que está sobre a minha vida, né, a qual eu devo também honra, devo amar. E a minha bispa, ela tem passado por um momento de esquecimento, né? A memória dela não está bem, ela não tem mais essa liberdade de poder estar saindo, né, ministrando. É uma grande mulher de Deus e assim, eu senti muito, né? Algumas pessoas estão achando que é Alzheimer. Então, assim, eu senti muito porque ela é minha mãezona. Eu não tenho vergonha de falar nada com ela. Eu falo de A a Z com ela sem medo. Então, assim, se eu pudesse sentar hoje ao lado dela para ouvir, para me dar conselhos,
Porque se hoje você conversar com ela, ela vai te ouvir, mas daqui a pouco ela esqueceu tudo, ela não está lhe guardando mais. Então, assim, é um momento difícil, né? Nós estamos passando, não só eu, mas os demais pastores do ministério estão passando por esse momento. E nós estamos sentindo falta dela, né? Porque é aquela mulher de pegada, é aquela mulher de tem problema não, tiver que arrancar toco, vamos arrancar toco. Ela é esse tipo de mulher, uma mulher que se dedicou totalmente ao ministério, ao servir a Deus. Então, assim, eu sinto essa falta dela, essa ausência dela, isso me mexe muito comigo. Mas eu estou aprendendo a lidar com esse momento. Ela passou por uma cirurgia agora, há poucos dias, esterectomia, mas está bem, graças a Deus, está se recuperando. Então, assim, é uma pessoa que, para mim, ela é minha mãe, ela é uma guerreira e puxou muito a minha orelha, muito, muito, muito. Primeiro abraço que eu dei nela, eu falei, eu posso te abraçar? Aí ela falou, pode. Então, assim, até abraçar, ela me ensinou a abraçar. Então, são coisas assim que eu levo para o meu ministério, entendeu? Então, ensino os outros obreiros, ensino, né? Então, assim, é uma grande referência de Deus na minha vida. E hoje eu sinto essa falta, né? Em nome de Jesus. Mas eu sei que Deus está no controle de todas as Amém. coisas. Amém, pastor Marco. Amém. Deus vai trazer saúde, vai fazer o que ele acha melhor na vida dela, né, pastor? Amém. E em relação à sua namorada de 31 anos, eu quero que o senhor, nesse momento, também, como foi dito para o seu filho, registre ali naquela câmera todo o seu amor, toda a sua paixão, aquela garota, pastora Rose, que é uma mulher maravilhosa. Amém. Se eu conhecer a pastora Rose, como foi, pastor, assim? Você olhou, gente- quero essa Rose para mim. Não, a gente estávamos num acampamento adolescente, como eu falei com você. Eu me afastei naquela fase dos 14 anos, 13, 14 anos. E ali eu estava no acampe, né? No acampamento na praia. E ali eu conheci, né? Na verdade, o meu colega que conhecia ela. E aí a gente marcou para namorar, que na época era só aquele beijo e abraço. E assim, só que ela não foi. Ela deu um bolo no meu colega. Meu colega ia ficar com ela, né, na verdade. E eu ia ficar com a colega dela. Mas não aconteceu. Aí a gente foi, curtiu, retirou acampamento de carnaval, camping carnaval e tal. Aí curtimos e tal. Aí, naquele acampamento, teve um dia que teve um vendaval muito forte. As barracas incendiaram algumas, ficaram, né? Foi um vendaval mesmo, algo muito forte. Aí acabou, tal, todo mundo foi embora para casa. Aí, quando cheguei na escola, quem estava lá? Ela, na minha sala. Aí a gente começou a conversar. E conversa vai, conversa vem. Aí um belo de um dia ela estava lá, parada. Aí eu falei, vou namorar aquela baixinha ali. Aí meu colega falou assim, vai nada? Eu falei, eu vou lá nela agora. Aí a gente foi, conversamos, marcamos para namorar no dia seguinte. Ela me deu um bolo. Não dá o bolo quando, né, fala, Entendi. entendeu, né? Fala que vai, mas não vai. Aí eu corri atrás dela, oi, por que você foi embora? Ela, amanhã. Aí eu falei, amanhã eu vou te marcar durinho. E aí a gente saiu. E assim foi o nosso relacionamento no início, né? Jovens, adolescentes, 14 anos, véspera dos 15, nós começamos a namorar no dia 20 de abril e ela completou 15 anos no dia 8 de maio. Né? Então foi no ano que ela completou 15 anos. E assim a gente vive essa história junto já, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, declare 31 seu anos amor. de casado. Eu digo, né, que você é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Eu digo que você é a dádiva que Deus me deu. Eu não sei viver sem você, porque verdadeiramente eu encontrei um presente, encontrei uma dádiva do Pai que excede todos os valores. Você é minha amada, você é minha companheira, você é minha amiga, você é a mulher de todos os dias da minha vida. Dormir longe de você é algo que me incomoda demais, então eu declaro o meu amor por você, porque você verdadeiramente é a mulher que Deus me deu. E eu sou feliz, feliz por ter você comigo.
em todos os momentos. Louvo a Deus pela amiga, pela pastora, pela mulher, pela guerreira que Deus me deu. Eu te amo, sempre vou te amar e só a morte vai nos separar. Nada nesse mundo vai nos separar, porque você é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Você é a dádiva que o Papai do Céu me entregou e eu sou grato a Ele. Te amo, minha princesa. Eu não palavra mais não. Tô sem palavras. Rony, fica a dica aí, viu? Quero não aceito menos do que uma declaração de amor dessa, viu? Tô sem palavras. Ai, pastor Marco, foi um prazer conversar com o senhor. Eu confesso que tinha muita coisa, ainda tenho, mas assim, eu vou ter muito tempo para conversar com o senhor. Amém. Eu creio que é o primeiro podcast de muitos, assim, um podcast especial. É muito bom conversar com pessoas sábias, você vai adquirindo conhecimento. Amém. Quando o senhor fala que abandonou tudo por amor, a servir a Deus, é emprego, é tudo. Hoje o senhor vive literalmente da obra, né, pastor Marco? 100% da obra, 100%, literalmente 100%. Tudo meu é da obra. Eu acho interessante, você entrou no ponto, deixa eu salientar algo. Eu não estou preso a nada, Blade. Eu já tentei comprar casas, já tentei comprar terrenos, já tentei comprar algumas coisas e nada. Deus não quer eu preso a nada. Aí tem hora que eu falo para Deus, Deus, me dá pelo menos uma casa, me dá pelo menos alguma coisa. E o Senhor fala, não. Então, assim, quando Deus me chamou, eu tinha 2 casas. Aí Ele falou, pode vender, pode... Vendi, fiz outra casa lá na cidade de São Brás, casa pastoral. Ajudei o ministério. Então, assim, Deus hoje é o modo de falar, nesses 20 anos, aí, 19 anos de ministério, Deus supre todas as minhas necessidades. Amém. Eu não tenho falta de nada. De Amém. nada. Uma ocasião a gente ficou preocupado, amor, mas os nossos filhos, eu falei, Rose, Deus supriu a minha necessidade e eu não estou preocupado mais com ele. A gente se preocupou em deixar algum legado, alguma história, alguma coisa para eles. E Deus falou assim, não, eu cuido de você, cuido dos seus. Então, assim, há 19 anos atrás, tomar essa decisão foi muito difícil. Hoje não. Hoje eu não tenho problema com tomar essa decisão, né? Só para você entender, eu vim para Alagoas e não pedi baixa no quartel. Eu pedi férias, porque eu acreditava ainda no meu subconsciente que eu ainda ia voltar. Então, assim, eu vou tirar férias, porque se der errado eu volto. E já tinha mandado meus filhos, já tinha mandado a mudança, já estava tudo aqui no estado de Alagoas. Loucura. Já tinha mandado tudo, não faltava nada. Como que eu vou voltar para onde? Eu não tinha nem mais casa. Então, assim, né? Assim, eu falei, meu Deus. Aí depois eu tive que voltar ao Rio para pedir baixa no quartel. Então, assim, eu digo a você que é muito gratificante ver Deus se manifestando na vida financeira. Porque hoje, Beleide, muitos homens e mulheres de Deus estão perdendo a visão por causa de finanças. Então, assim, eu não tenho problema com isso. E hoje eu entendo. Entendeu? Não ter nada que prenda você no ministério. E onde você hoje vê muitas pessoas presas ao ministério por causa de status. Eu não tenho problema com status. Eu tenho problema de ter um lugarzinho para dormir, um lugarzinho que Deus cuida de mim, da minha família, e eu ser o que Deus quer que eu seja nessa geração. Isso eu tenho um problema. Então, quando Deus me mandou para São Luís, eu não queria vir para São Luís. Aí, falei, Deus, você me quer aqui mesmo? E ele falou, quero. Aí me botaram numa casinha, eu falei, não. Eu saí de uma mansão, agora estou numa casinha. Aí, quando me ofereceram o salário, falei, não. Falei, Senhor, é o Senhor mesmo? É. Porque eu sei que você pode. Aí eu falei, amém, Senhor. Então, eu não tenho problema, entendeu? Se eu tiver que ganhar um salário, vou. Ganhar 2 salários, vou. Se tiver que ter aquela casa aí para você ficar, fico. Eu não tenho problema com o status. Então, eu sou muito grato a Deus por isso, porque Ele me libertou disso tudo. Eu sou livre nisso. Eu e a minha esposa, nós somos livres.
né? Pastor, o senhor já ganhou presentes caros? Já. Pastor, o senhor já ganhou presente? Bem, já. Alguma diferença? Nenhuma. Eu completei 50 anos agora, dia 15 de julho desse mês. Pessoas me honraram, me presentearam. Obrigado, filho. 15 de julho É, é o dia do homem, né, também. 15 de julho. E aí, honraram, fiquei muito feliz, uma festa maravilhosa e tal. Eu falei, amém, glória a Deus. Então, assim, é muito importante isso, a gente não apenas falar, né? Eu dependo de Deus. Viver dependendo de Deus é um nível espiritual muito maravilhoso. Amém. E eu digo a você que eu vivo isso. Amém, Há pastor. 19 anos eu estou vivendo totalmente dependente do Senhor. Agora eu digo a você, tem que ter muita ousadia, muita fé, muita coragem, porque é muito bom saber que no dia tal o dinheiro está na conta. Só passar o cartão, né, pastor? Não é bom não? Ótimo. Saber dia tal o dinheiro está lá. Né? Muito maravilhoso, né? Muito bom A isso. minha vida militar, o dinheiro estava na conta no dia certo. Era o segundo dia útil de cada mês. E a vida ministerial é fé. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas como o senhor faz um crediário tão longo? Aí eu falei, vivo pela fé. E Tem assim que ter vai. fé, tem que ter fé, né, pastor Marco? Tem que ter sim. E assim vamos, caminhando e vivendo para a glória do Senhor. Se hoje tivesse aqui um espelho na frente do senhor e se eu pudesse falar com aquele jovem do quartel que, como o senhor falou, né? Vou tirar férias e vou em Alagoas e volto já. O que é que o senhor dizia para ele hoje? Eu diria para ele mergulhar, ir com intensidade, viver sem medo tudo aquilo que Deus confiou a ele. Porque vale a pena. Amém. Deus iria surpreender muito ele, muito mais, se ele fosse mais ousado ainda. Amém. Então eu falaria isso para ele, cara, eu sei que você já está sendo ousado, mas seja ousado ao cubo, porque vale a pena e ele vai te surpreender poderosamente. Amém, pastor, amém. Amém. E um defeito do pastor Marco? O meu defeito, eu creio que, às vezes, pelo meu gênero, né? Às vezes a pessoa fala militar, e às vezes eu quero no meu tempo, né? E às vezes eu planejo algo e sonho com algo e eu quero no meu tempo. E Deus vem e fala, ei. Aí eu falo, Senhor, não é no seu tempo. Eu falo, Senhor, eu fiz isso, Senhor. Sim, você fez tudo certo. Mas não vai acontecer como você quer. Eu falei, sim, Senhor. Então, eu vejo um defeito em mim, e Senhor, às vezes eu quero resultados no meu tempo. E como homem de Deus, mulher de Deus, nessa geração, nós entendemos que não é no nosso tempo. Como Eclesiastes fala, né? Tudo tem o seu tempo. E às vezes nós queremos ver as coisas acontecendo. E a gente fala, poxa, mas a Blade pode. Mas fulano pode. Que coração duro é esse? Por que ele não faz? Aí o Senhor vem e puxa as minhas orelhas. Então eu vejo isso para mim, eu vejo como um defeito, porque isso às vezes me impede. Eu fico travado às vezes. Mas o papai está me libertando nessa área. Amém. Porque eu me travava. Eu me travava porque eu queria ver as pessoas na mesma pegada. E aí isso eu me travava, eu falava assim, não acredito não. Aí eu deixava de fazer aquilo que eu tinha que fazer porque fulano de tal não fez. Então, isso me travava. Hoje mais não. Amém. Hoje eu estou trabalhando isso na minha vida e estou fazendo. Mas ainda tem hora que eu olho assim, sabe? E quero que todos tenham na mesma sintonia, na mesma visão, na mesma pegada. E não estão. E uma qualidade? Qualidade? Paizão. Só me chama de paizão. Então eu digo, eu amo estar com ovelha, eu amo abraçar, amo beijar, amo estar junto. Eu gosto, eu tenho prazer em estar em comunhão. Minha esposa tem hora que puxa a minha orelha, com toda a razão, que eu, quando quero sair, eu quero levar todo mundo. E ela fala assim, quando vai sair nós dois? Tava fazendo o pedido aqui já. Aí eu falo,
você está certa. E é uma área que eu estou mudando também, uma área que eu tenho defeito é essa aí também. E eu já estou entendendo mais, depois de 31 anos de casado. Sair mais só com a minha gatinha, só com ela. Mas tá lá caminhando com ela, né? Sempre a Isso. gente vê caminhando. A gente caminha. Mas é mais de passear mesmo. Às vezes sou eu e ela ela me cobra muito disso. Então, assim, eu vejo esse lado também, né? Em nome de Jesus. Depois do podcast, Pastora Rosa, eu sei que você vai juntar a galera para assistir. Aí vai ter um encontro só com os dois, de Love, né, Danielson? Mas manda um beijo aí para a turma da Batista, para todos os membros. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, por essa dádiva, esse presente de Deus, que é a irmã Bleide, né, ter nos permitido estar aqui nesse podcast. E quero dar o meu abraço, meu beijo, meu carinho a todos aqueles que têm nos permitido caminhar junto nesse ministério, né, de São Luís do Quitunde, a Igreja Batista Nova Jerusalém, o ministério da Igreja Batista Água Viva, em São Brás, em Olho d'Água, Tibiri, em Junqueiro, né? Sou muito grato a Deus por cada liderado. Quero louvar a Deus também pela minha liderança, né? Bispa Ivonice, pastor Wagner, pastora Luciane, pastora Selma, né? Sei que é Deus que tem feito isso tudo. Então, meu abraço, meu beijo, meu carinho. Obrigado pela vida de cada pastor que tem me permitido caminhar junto com você, né? O pastor Joabe, pastor Manuel, pastor Jardielson, pastora Miriam Sheila, pastor Adriano, pastor Jailton. Então, obrigado porque nós estamos juntos, né? Lado a lado nesse ministério. E eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, nos permitir sonhar, trabalhar e viver o que o Abba tem para nós. Então, obrigado, igreja amada, igreja do Senhor Jesus, e vamos avançar, né? É tempo de avançar, né? Avançando no Senhor é o que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. A igreja do Senhor Jesus, ela não para, e nós somos essa igreja chamada para viver os sonhos e os planos do Pai nesta geração. Amém. Então, manda também aqui um beijo para esse pessoal abençoado, que eu me sinto em casa ali. É uma bênção a Batista e a todos os meus amigos que já fazem parte de lá, todos os membros, que Deus possa abençoar poderosamente Pastora Rose, os seus filhos e todos que vão assistir esse podcast, que eu sei que muita gente vai assistir para ser abençoada através da sua vida, Pastor Marcos. Amém, filha. E é um prazer, foi um prazer receber o senhor, foi um prazer. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme pela vida do senhor, pela pastora Rose. Amém, filha. E eu tenho certeza que Deus derrama muita saúde. Amém. Muita saúde sobre Amém. a sua casa, em nome de Jesus, pastor. Viu? Foi um prazer lhe receber. Glória a Deus. E nesse mês especial do Dia dos Pais, né? Para o senhor estar representando aqui todos os papais do nosso estado, da nossa cidade, do nosso ministério aí, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela honra. Glória a Deus. Deus é bom, paga bem e ainda dá troco. É verdade. Então é isso, meninas. Olha, foi um episódio lindo. Aprendi muito sobre família. Nós temos que ter essa visão em Cristo. Se o Senhor mandou você ir, é porque Ele já está lá. Então, que o céu possa abençoar a casa do pastor Marco, suprir todas as necessidades, principalmente na área da saúde, né? Porque eu sei que o pastor, a gente cuida muito de ovelha, então tem que estar lá sempre protegido da saúde, né, pastor Marco? Amém. Então, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. E assim como Ele fez na vida de Moisés, que como o Senhor falou dele, Ele liderou um povo e teve vitória que o Senhor todos os dias. Amém. Tem essa conexão com o céu, Aleluia. como Moisés tinha. E ter todos os dias estratégia para conduzir esse povo que está chegando, que tem aí, e novos que virão, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, quero agradecer aqui os meus parceiros Bela Gráfica, agradecer a Jocicleide Muniz, agradecer aqui minha amiga Bárbara Lopes, Efraim, não falei da minha blusa. Eu gostei tanto dessa blusa que eu já usei ela no episódio de outra cor. Mas aí eu não sei se você assim não me julgue. Se você gosta de uma blusa, leva todas as cores, só porque você gostou do modelo. eu gostei da verde e agora eu tô com a laranja. Loja Efraim, como sempre, aqui arrasando. Minha amiga parceira Jocicleide, Bárbara, que mandou também aqui um bolinho especial. Meus parceiros, quem, meu Deus, que eu esqueci agora? Clínica Eliodonto, meus dentes maravilhosos, Clínica Eliodonto. Minha amiga
Joelida Santiago, que capricha nos cabelos, e minha amiga Jussi da Make, Ibis, do Estúdios Ibis, meu amigo Benelson, que tá aqui com a plaquinha, já esgotou o tempo. Então é sobre isso, que Deus possa abençoar você. E nesse Dia dos Pais, se você não tem o seu pai, que você se sinta abraçado, se você é um filho também aí que tá carente de pai, que o nosso pai, que é o Pai eterno, ele possa te abençoar. Aleluia. E nessa mesma proporção, se você perdeu o seu filho, que Deus possa consolar também o seu coração, com enorme gratidão a Deus. Amém. E mandar um beijo aqui pro meu esposo maravilhoso, que é o pai das minhas filhas, e para os meus pais, pai Mendonça e o meu pai Jacó, que eu tenho 2. Outra glória. Então é isso, é bênção dobrada. Aleluia. É sobre isso. Então toda sexta-feira, não deixa de se inscrever no nosso canal, dá o teu like, compartilha muito. E eu te encontro no próximo episódio do Podcast Femininas. Amém.